senhor. Esse menino viveu comigo no orfanato até os 14 anos. As palavras da faxineira ecoaram pelo corredor silencioso da mansão, quebrando a serenidade do ambiente luxuoso. O milionário, ainda paralisado diante do quadro antigo, sentiu o chão sumir sob os pés. O retrato do garoto, pendurado na parede, era uma cópia idêntica do irmão desaparecido há mais de 30 anos. Um nó apertou-lhe a garganta. O menino do retrato tinha o mesmo olhar inocente, o mesmo corte de cabelo, o mesmo ar de pureza que ele lembrava vagamente da infância. A faxineira tremia, tentando conter o choro. Eu o conhecia pelo nome de Daniel, mas ele nunca falou da família. O milionário Arthur aproximou-se lentamente. O ar parecia mais denso, como se o passado estivesse ali, voltando em forma de memória viva. Comente o nome da sua cidade. Curta este vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar novas histórias emocionantes. Arthur Menezes era um homem acostumado ao silêncio das suas próprias conquistas. Herdeiro de uma fortuna em empreendimentos imobiliários, vivia entre contratos, jantares de negócios e uma solidão que nem os aplausos do sucesso conseguiam disfarçar. Mas havia uma dor antiga que nenhuma riqueza curava. A perda do irmão mais novo, Lucas, sequestrado aos 4 anos de idade. O caso abalou toda a família Menezes. O pai, um advogado influente, e a mãe, uma professora de música, fizeram de tudo para encontrar o menino. A polícia mobilizou equipes, helicópteros, cães farejadores. Foram meses de buscas, promessas e falsas pistas, mas nada. O sequestro aconteceu num domingo de manhã, durante uma visita ao Parque Central. A babá da família se distraiu por poucos minutos e o garoto sumiu entre as árvores. Quando Arthur, então com 8 anos, soube da notícia, jurou que um dia traria o irmão de volta. Os anos passaram e a tragédia se transformou em tabu dentro da casa. A mãe adoeceu de tristeza, o pai mergulhou no trabalho e Arthur cresceu com o peso de uma promessa que nunca conseguiu cumprir. A foto do menino desaparecido permaneceu sobre o piano da sala, amarelada pelo tempo. Até aquela tarde. A faxineira nova, Clara, havia começado a trabalhar há apenas 2 semanas. Jovem, vinda do interior, era discreta, educada e sempre com um olhar que parecia guardar um segredo. Arthur mal notava sua presença até o momento em que a encontrou parada diante do retrato antigo do irmão. Ela tremia, os olhos marejados, e murmurava algo inaudível. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ele, curioso. Clara girou lentamente, a expressão assustada. Senhor, esse menino, ele viveu comigo no orfanato até aos 14 anos. Arthur achou que tivesse ouvido errado. Como assim? Ela respirou fundo. Mas o nome dele era Daniel. Ele dizia que tinha sido levado de uma família rica, mas ninguém acreditava. Achavam que era a imaginação de uma criança. Eu cresci ao lado dele, ele me protegia. O coração de Arthur disparou. Você está dizendo que esse menino, o Daniel, era meu irmão? Clara assentiu com lágrimas descendo pelo rosto. Eu nunca esqueci esse rosto. Arthur ficou atônito. Era impossível, ou ao menos parecia. O irmão desaparecera há mais de 30 anos, e se o garoto realmente viveu até os 14, por que ninguém o encontrou? Clara contou o que sabia. Daniel fora deixado no orfanato de São Vicente aos 6 anos de idade, trazido por uma assistente social após a morte dos pais adotivos num acidente de carro. Os documentos diziam que ele era órfão desde pequeno, mas Daniel, em sua inocência, sempre falava de uma casa com jardim, um piano e um irmão mais velho que o chamava de meu campeão. Ele falava isso o tempo todo, disse Clara. Ninguém acreditava. Eu acreditava. Arthur pediu que ela contasse tudo, cada detalhe. Clara lembrou que Daniel era muito inteligente, tinha talento para desenhar e às vezes chorava ao ver reportagens sobre crianças desaparecidas. Ele acreditava que um dia seria encontrado. Mas aos 14 anos, após uma briga no orfanato, fugiu. Ninguém mais soube dele. Arthur caminhou até o retrato.
O quadro havia sido pintado meses antes do sequestro e o artista captou perfeitamente o olhar sereno do pequeno Lucas. As memórias voltaram como um vendaval. Os dois jogando bola no jardim, a risada do irmão, a voz da mãe cantando ao piano. Ele sentiu o peso da ausência, como se o tempo nunca tivesse passado. Determinou-se a descobrir a verdade. No dia seguinte, contratou um investigador particular e pediu a Clara que o acompanhasse até o orfanato. O prédio ainda existia, mas estava em condições precárias. Uma freira idosa, irmã Madalena, recebeu-os com gentileza. Quando Arthur mostrou o retrato, a mulher empalideceu. Meu Deus! O pequeno Daniel. Sim, lembro-me dele. Um menino doce, obediente, sempre desenhando. Arthur mostrou os documentos da época do sequestro e percebeu algo inquietante. A data em que Daniel chegou ao orfanato coincidia exatamente com o período em que as buscas pelo seu irmão cessaram. Como ele veio parar aqui? Perguntou Arthur. A freira contou que o menino fora trazido por uma mulher identificada como assistente social do Estado, com documentos e certidão de nascimento falsos. Ela afirmava que os pais haviam morrido e que a criança não tinha parentes. A orfandade foi aceita sem investigação, pois o país atravessava uma crise social e havia centenas de casos semelhantes. Arthur sentiu raiva e impotência. Tudo fazia sentido. O sequestro, o desaparecimento repentino das pistas, a aparente morte dos pais adotivos. O irmão estivera a poucos quilômetros de casa, esquecido por falhas humanas e descuido das autoridades. Clara observava em silêncio, segurando firme as luvas amarelas que ainda trazia nos bolsos do avental. Aquilo era mais do que uma revelação. Era um reencontro com o passado que ambos haviam perdido. Enquanto conversavam, a freira mencionou algo que fez Arthur gelar. Antes de fugir, Daniel deixou um desenho. Disse que se um dia alguém o encontrasse, saberia quem ele era. O desenho estava guardado em uma pasta antiga. Era uma casa grande, um piano e 2 meninos de mãos dadas. No canto, em letras infantis, estava escrito: Eu sou Lucas Menezes. Um dia, meu irmão vai me achar. Arthur não conseguiu conter as lágrimas. Clara também chorava. Ele sempre dizia isso. De volta à mansão, Arthur colocou o desenho ao lado do retrato. A semelhança era inquestionável. Agora só faltava uma coisa: descobrir o que aconteceu com Daniel depois da fuga. Contratou uma equipe de investigadores internacionais, revisou arquivos antigos, cruzou dados de desaparecidos. Cada pista parecia levar a um beco sem saída, até que um nome apareceu em um registro de abrigo em outra cidade: Daniel Lucas Menezes, internado aos 17 anos após ser encontrado ferido numa estrada. Arthur viajou até lá. Descobriu que o rapaz ficara 3 meses hospitalizado e depois desapareceu novamente. Havia uma foto borrada nos arquivos, mas o olhar era o mesmo. Clara acompanhava cada passo, emocionada. Eu o procurei por anos, mas nunca tive coragem de falar com ninguém. Achei que nunca mais o veria. Arthur segurou suas mãos. Você o viu, Clara? Você foi a única testemunha do que aconteceu com meu irmão. Ela sorriu com tristeza. Eu era só uma menina, senhor, mas ele me ensinou o que é esperança. A noite caiu sobre a mansão. O retrato do menino parecia observá-los, silencioso, como se esperasse que o passado finalmente fosse corrigido. Arthur prometeu que não descansaria até encontrar a verdade. E naquela promessa havia mais do que busca por justiça. Havia o desejo de unir as peças perdidas de 2 vidas marcadas pela ausência: a do menino desaparecido e a da mulher que o amou como um irmão. Nos dias seguintes, Arthur Menezes mergulhou de corpo e alma na investigação. O caso, há décadas esquecido pelos jornais e pela polícia, voltou a ganhar forma diante de seus olhos. Documentos adulterados, nomes falsos, registros de adoção ilegais,
Tudo apontava para uma rede de tráfico de crianças que atuava discretamente entre orfanatos e famílias ricas que não conseguiam adotar por vias legais. O sequestro de Lucas, seu irmão, havia sido uma das primeiras vítimas. Clara o acompanhava em silêncio, revisando pastas antigas, lendo relatórios, reconhecendo lugares. Ela parecia sentir cada descoberta como uma ferida que voltava a abrir. À noite, sentavam-se no escritório da mansão, entre pilhas de papéis e lembranças. A cada nova pista, o rosto no retrato parecia ganhar vida, como se o menino, de alguma forma, os estivesse guiando. Numa madrugada, um dos investigadores ligou para Arthur. Encontramos algo. Um registro médico de um homem que deu entrada em 2012 sob o nome de Daniel Lucas. Ele tinha 30 anos. Sofrera um acidente e foi internado em um hospital público em Belo Horizonte. Arthur e Clara viajaram no mesmo dia. No hospital, foram conduzidos até o setor de arquivos. Um médico idoso, que trabalhara lá por décadas, os recebeu. Lembro-me bem dele, disse o doutor. Foi trazido sem documentos. Sofria de amnésia parcial. Ficou internado uns meses e depois desapareceu. O médico contou que o homem era tranquilo, falava pouco, mas desenhava com perfeição. Tinha talento de artista. Fazia retratos de crianças o tempo todo, lembrou o doutor. Arthur, com o coração acelerado, perguntou se havia algum desenho guardado. O homem abriu uma gaveta antiga e retirou uma pasta amarelada. Dentro havia várias folhas, e em uma delas um desenho nítido de um piano e 2 meninos de mãos dadas. Clara levou a mão à boca. Ele nunca esqueceu. O médico, então, revelou algo ainda mais surpreendente. Antes de sair, ele deixou um endereço, dizendo que precisava visitar um orfanato antigo em São Vicente. Depois disso, nunca mais tivemos notícias. Arthur e Clara voltaram à cidade onde tudo começara. O orfanato, agora abandonado, era uma ruína coberta de era e silêncio. Entraram com lanternas. O piso rangia sob os passos e o vento fazia as janelas baterem, como se o passado reclamasse presença. No antigo dormitório dos meninos, Clara parou diante de uma parede coberta por rabiscos. Entre eles, um desenho se destacava. Uma casa, um piano e a frase: "Voltei, mas ninguém me esperava." Clara começou a chorar. "Ele esteve aqui, Arthur." Ele voltou. Arthur ajoelhou-se diante da parede, tocando as linhas com os dedos trêmulos. E nós nunca soubemos. Aquela frase simples e devastadora fez o milionário perceber a extensão da perda. Não era apenas o irmão que havia desaparecido. Era uma vida inteira de afeto, um elo quebrado por descuido e destino. Mas ainda havia esperança. Um dos investigadores encontrou um registro recente de um artista de rua que usava o nome Lucas Menezes em feiras de artesanato no interior de Minas. O homem era descrito como calmo, introspectivo e vendia retratos infantis feitos à mão. Arthur e Clara seguiram imediatamente para lá. Chegaram a uma pequena cidade cercada por montanhas. No centro, uma feira colorida acontecia sob o sol da tarde. Entre barracas e risadas, Clara o viu primeiro. Um homem de barba curta, roupas simples, pintava o retrato de uma menina com pinceladas delicadas. O olhar concentrado, a postura serena, havia algo familiar e dolorosamente reconhecível. Clara se aproximou devagar. "Daniel!" Ele levantou os olhos. Por um instante o mundo pareceu parar. A expressão dele foi de espanto e confusão. Depois, emoção. "Eu te conheço", murmurou hesitante. "Do orfanato? Clara?" Ela começou a chorar. "Sim, é você!" Arthur se aproximou, o coração em disparada. "Lucas!" disse com a voz embargada. O homem ficou pálido. "Lucas!" repetiu, confuso. Arthur retirou do bolso o desenho antigo. "Você o fez?" Era o seu jeito de lembrar da gente. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas. Ele pegou o desenho com as mãos trêmulas e, como se algo dentro dele se destravasse, começou a chorar. "Eu sonhava com essa casa, com esse piano, com um irmão que prometeu me encontrar." Arthur
o abraçou com força. Eu nunca desisti de você. As pessoas na feira pararam para assistir, sem entender. 2 homens, agora adultos, se abraçavam como quem tenta recuperar uma vida inteira roubada. Clara chorava, sorrindo. Era como se o tempo tivesse finalmente devolvido o que o destino arrancara deles. Nos dias seguintes, Lucas foi levado a exames e consultas. Os médicos confirmaram que ele sofria de traumas profundos e bloqueios de memória, resultado das mudanças violentas na infância e do acidente que quase o matou. Mas aos poucos, recordações começaram a voltar: o cheiro do piano, o jardim da casa, o rosto da mãe. De volta à mansão, Lucas caminhou pelos corredores como quem visita um sonho antigo. Parou diante do retrato, o mesmo que havia reconhecido inconscientemente em suas memórias. Olhou para Clara e Arthur. Eu achei que vocês tinham me esquecido. Arthur sorriu, com lágrimas nos olhos. Nunca. Eu procurei por você a vida inteira. Clara, emocionada, completou. Ele te esperou em cada traço, em cada lembrança. Lucas passou a morar temporariamente na mansão, cercado de cuidados. As noites eram longas, mas cheias de conversas que pareciam curar feridas antigas. Clara tornou-se o elo entre os 2 irmãos, lembrando os detalhes da infância perdida e os momentos no orfanato. Certo dia, ao abrir uma antiga caixa de correspondências, Arthur encontrou uma carta amarelada que a mãe havia deixado antes de morrer. Se um dia o destino trouxer Lucas de volta, diga a ele que o piano ainda o espera, que o amor nunca esquece. Arthur mostrou a carta ao irmão, que sorriu com lágrimas. Mamãe sempre tocava Chopin, lembra? Arthur assentiu. Lembro. Ela dizia que cada nota era uma oração. Naquela noite, os 2 se sentaram diante do piano coberto por poeira. Arthur tocou as primeiras notas trêmulas e emocionadas. Lucas o acompanhou, improvisando como quando eram crianças. E pela primeira vez em 30 anos, o som do piano encheu a mansão. Clara observava da porta, com o coração leve. Sabia que aquele momento não era apenas um reencontro de irmãos, era o renascimento de uma família inteira. Mas havia ainda uma última revelação. Dias depois, ao revisar os arquivos antigos, Arthur descobriu o nome da mulher que havia entregue Lucas ao orfanato com documentos falsos. Era uma enfermeira chamada Teresa Vilar, que trabalhara em hospitais particulares na época. Uma investigação rápida revelou que ela fora paga por uma família rica que não podia ter filhos. A intenção nunca foi machucar o menino, mas criá-lo. Contudo, o destino interveio com o acidente fatal dos pais adotivos. Arthur decidiu não buscar vingança. O passado já cobrou o suficiente, disse ele. Em vez disso, criou uma fundação com o nome da mãe, dedicada a localizar crianças desaparecidas e apoiar orfanatos. Clara foi nomeada coordenadora. Lucas, agora artista reconhecido, pintou o logotipo da instituição. 2 meninos de mãos dadas diante de um piano. No dia da inauguração, repórteres e convidados lotaram o salão principal. Arthur subiu ao palco e disse: esta história começou com uma promessa. Um irmão prometeu encontrar o outro, e uma mulher com coração puro manteve viva a lembrança do que o mundo tentou apagar. Hoje transformamos dor em esperança. Lucas o abraçou diante de todos. O amor nos encontrou, Arthur, mesmo depois de tudo. Clara, entre lágrimas, olhou o retrato pendurado na parede, o mesmo que dera início a tudo. Agora ele parecia sorrir, e assim, no mesmo lugar onde a dor nasceu, nasceu também a redenção. Porque o tempo pode apagar rostos, mas jamais apaga o amor que insiste em lembrar. Apoie o nosso canal simplesmente com um like nesse vídeo. Voltaremos com mais uma história. Passe bem.